Olá, meus amores, é a Maria aqui com vocês e hoje é 16 de março de 2022. Então, quero falar com vocês sobre como superar o medo da morte. Primeiro, vamos para o nosso resuminho. Nós fomos criados por Deus, sua imagem e semelhança. Nós somos um lindo pensamento na mente de Deus. Quando a gente encarna nesse corpo, a gente só uma pequena parte da consciência divina, que somos nós, só uma pequena parte dessa consciência vem para o corpo. O resto da consciência que somos nós, continuamos lá junto de Deus, que é o nosso eu superior. Quando a gente morre, se a gente não tem mais karma e a gente decide, porque é sempre uma decisão, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente pode decidir voltar para Deus, voltar para a fonte e se juntar a essa parte da nossa consciência que continua lá. E quando a gente chega lá, o que é Deus? O que é a fonte? A fonte está vibrando aqui de amor para cima. Amor, felicidade, paz. Então, como que isso pode ser uma coisa ruim? Então, mas por que a gente foi ensinado a ter tanto medo da morte? Por ignorância, por não saber o que acontece quando a gente morre. Infelizmente, as religiões não ajudaram muito, porque só botando medo nas pessoas, dizendo ou você obedece isso, isso e aquilo, ou você vai direto para o inferno. Muitas vezes são coisas que você não concorda e você não vai fazer. Mas será que você vai direto mesmo para o inferno? Será se Deus, na sua infinita benevolência e amor, vai condenar parte da sua própria consciência a queimar no inferno para sempre? Eu não vou responder nada, não estou nem fazendo crítica não. Isso aí você pensa e resolve se você acredita ou não. Mas o que acontece? Como que a gente pode ter informação sobre o que acontece depois da morte? Entrando em contato com o mundo espiritual. Através de meditação, tem pessoas que conseguem, através de meditação, escutar o seu eu superior. Ele vai te falar, porque ele tem conhecimento de tudo. A maneira mais simples é lendo livros de espíritos que estão lá do outro lado e resolveu vir para nos dar informações, que é o caso dos livros do Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro dos médiuns. Se você é médium ou conhece alguém que é, eu realmente aconselho você a ler esse livro, porque conhecimento é poder. Se você ler esse livro, você vai conseguir entender, você vai saber como lidar com as situações. Aí você tem, por exemplo, o livro do Chico Xavier, chamado Nosso Lar. Esse livro conta a história de um médico que ele morreu e para onde que ele foi? Ele, depois de um tempo, ele voltou em espírito e através do Chico Xavier ele escreveu a trajetória dele, todas as fases que ele passou da morte dele até aquele ponto. É uma história muito bonita que eu realmente recomendo que você leia. Existe o filme feito desse livro também. Eu li o livro, assisti o filme. É realmente algo esclarecedor. E quando você tem conhecimento, aí você sabe o que fazer. E não existe mais motivo para você ter medo. Aí o que acontece? Você vive aqui morrendo de medo de morrer. Principalmente porque você não sabe quando que você vai morrer. E isso é uma bênção. Imagina se você soubesse. Isso é uma bênção. Mas, em vez das pessoas terem isso como uma bênção,
a maioria morre pensando que pode morrer nos próximos 10 minutos, o tempo todo. Aí o que acontece? Você desperdiça a tua vida. Faz sentido você viver com medo de algo que é inevitável, que vai acontecer? Não adianta o que você faça. Por que que em vez de você viver com medo da morte, por que que você não presta atenção na tua vida, no que está acontecendo agora, no presente, e tenta melhorar da melhor maneira que você puder? E se você prestar atenção só no teu presente, 99% dos teus problemas desaparecem. Porque esses problemas, eles não existem. Eles estão aqui, ó. Fear, que é falsa evidência aparentando real, que é medo, que tá no 100. Pra gente sair do medo e chegar ao amor, olha o tanto que a gente tem que subir. E o único jeito de subir é perdoando. O perdão é a escada para o amor. Perdoar, começando a perdoar a si mesmo, depois perdoar a tudo e a todos. Então, por que mais que a gente tem tanto medo da morte? Como eu falei, a gente não sabe quando que a gente vai morrer. Pelo menos a maioria das pessoas não sabem. Aí você acha que pode ser por coisas vãs. De repente você acha que pode morrer acidentalmente, morrer antes da hora. Aí você fica tentando controlar o incontrolável. Mas deixa eu te falar um segredo. Ninguém morre antes da hora. Existe uma energia maior, uma energia que está sempre gerenciando tudo. Que tudo que acontece, não existe nada que acontece que não seja, que não esteja de acordo com o que essa energia permite que aconteça. Se você está desconfiado que energia é essa, a gente chama essa energia de Deus. Então, o que acontece é que quando você está lá do outro lado, planejando a tua encarnação, você decide até quando você vai morrer. Você decide quantos anos você vai passar aqui. Vamos dizer que é 40 anos. Você quer passar, ok, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou passar 40 anos. Então, não adianta, você não vai morrer antes dos 40 anos, se assim não for, se não for o plano. Você não vai morrer. Claro que você não vai irresponsavelmente atravessar uma avenida, uma avenida de muitos carros com sinal aberto. Isso é responsabilidade. Mas você não precisa ficar o tempo todo tentando se controlar e fugindo da morte. Porque Deus está tomando de conta disso. Lembra quando eu falei que o único momento, eu acho que foi no vídeo Anjos da Guarda, Eu Superior e Guias. O único momento que eles descem quando você está aqui é se a tua vida estiver correndo perigo e não é a tua hora de ir embora, não é a tua hora de voltar para casa. Aí eles vêm aqui e te resgatam. Então, você não morre antes da hora. Se você não morre, se não for a permissão de Deus. Então, mas aí você pergunta, mas Maria, tem acidente para tudo quanto é lado, todos esses acidentes foram planejados? Ninguém morre antes da hora ou depois? Eu vou te dizer que sim, mas é planejado mesmo assim. Vamos dizer que você planejou viver 40 anos, mas você planejou que você queria resgatar 3 karmas.
Mas durante a tua trajetória, você meio que se desviou do caminho. Em vez de você começar a resgatar esses karmas, você está adquirindo mais. E mais e mais. Você está completamente perdido. Aí os teus guias, teus anjos, enquanto você está dormindo, te chama e vai conversar com você. E às vezes eles decidem, olha, a gente não... tá quase impossível você voltar pro teu caminho, pra tua trajetória. Se você continuar lá, você só vai se comprometer mais ainda. Então, a gente vai trazer de volta, vai trazer você mais cedo. Aí ele é trazido mais cedo e é um ato de amor. Porque assim ele vai ter menos karma para pagar depois. Aí existem outros casos também que a pessoa decide, sim, ok, eu decidi que ia ficar 40 anos, mas tá muito bom aqui. Eu tenho tantos planos para ajudar tanta gente que eu decidi que eu não quero ir ainda não. Me dá uma moratória aí. Aí, um dos casos mais famosos desse tipo de disso é o Divaldo Franco. Quando ele tinha mais ou menos 45 anos, ele teve um problema cardíaco. E aparentemente era a hora que ele tinha decidido que ia voltar. Mas ele tinha começado a fazer um trabalho de divulgar o espiritismo no mundo inteiro. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião lá do outro lado. Aí a mãezinha dele veio, apareceu para eles, filho, a gente está decidindo se te leva agora ou se te deixa aqui mais um pouco para você continuar esse trabalho que você começou. Aí, e aí, o que você quer? Você quer voltar ou você quer ficar? Aí, mãe, pelo amor de Deus, eu quero ficar mais um pouco. Vai lá, corre e fala para eles que eu quero ficar. Vai logo porque eles escutam mãe. E ele tá quase com 95 anos. E tem realmente usado esse presente, vivendo o presente com muita sabedoria e realmente espalhando amor para todo mundo. Aí você pergunta, mas Maria, essas mortes violentas, alguém escolhe aquilo? Escolhe, você acredita que escolhe? Quando você tá lá do outro lado, em espírito, eles não veem as coisas do jeito que a gente vê. Eles veem o aprendizado, eles veem a experiência, o crescimento de cada alma envolvida naquela tragédia. Então é isso que eles veem. E eles realmente, muitas mortes, eles programam dessa maneira. Por exemplo, o presidente Kennedy, John Kennedy e o irmão dele, Robert Kennedy, aqui nos Estados Unidos. Eles programaram morrer por assassinato de uma maneira que fosse chocar o país inteiro, para despertar o país inteiro para uma realidade. Então, a morte tem muitos propósitos. E às vezes o jeito como uma pessoa morre causa um impacto ainda maior do que como elas viveram. Então, a criação é uma coisa impressionante. E realmente a gente não está aqui para julgar. Mas a gente tem que entender que a gente não precisa viver no medo. E a única maneira de sair do medo é sair da ignorância. Se você tem medo da morte, se pergunta por que você tem medo da morte. Ah, eu não sei o que vai acontecer depois. Existem muitos, principalmente aí no Brasil, existem livros e livros, muitas palestras explicando exatamente o que acontece com pessoas depois que elas morrem. Exatamente. E aí você vai saber mais ou menos, dependendo do que eu tô fazendo, vai ser mais ou menos isso que eu devo esperar. E
Peraí que eu perdi um pouco. E outra coisa. Mas eu não sei quando vai acontecer, eu tô com medo. Você já sabe que não existe acidente. Mesmo quando a pessoa morre de acidente, esse acidente foi planejado pelo mundo espiritual. Porque não existe uma folha que caia da árvore sem a permissão de Deus. Entendeu? E se você estiver correndo um perigo real e não for a tua hora de ir, você é resgatado pelos teus anjos e guias e muitos voluntários que estão lá do outro lado. E a maioria dessas doenças que você tem, que as pessoas têm, algumas são programadas porque você decidiu que essa experiência vai te ajudar a esclarecer a tua mente em algum ponto. Vai te dar um ensinamento que você tá querendo. E a resposta para tudo é o amor. Só existe duas linhas de pensamento. Sempre que você tem um pensamento, ou você está pensando, ou está baseado no medo, ou está baseado no amor. Toda vez que você tem um pensamento, toma uma decisão baseada no medo, você sofre, você se sente mal. A resposta é imediata, você sabe que você saiu do teu caminho. Ao contrário, quando você tem uma decisão, tem um pensamento baseado no amor, aí você se sente bem, porque você está no caminho certo. Então, existem alguns livros aqui. Esse é um dos livros que eu quero também traduzir para o português, que é da Tina Louise Spalding. Todas essas pessoas aqui supostamente estão mortas, mas é claro que elas ainda existem em espíritos. E elas vieram através da Tina e escrever uma mensagem para todos nós. Aí tem uns livros da Dolores Cannon também, eu acho que entre a vida e a morte. Eu acho que não está traduzido para o português, mas eu acho que existe um livro do Chico Xavier com esse mesmo tema. Eu vou mostrar para vocês, mas aí no Brasil tem muita bibliografia, procura no Espiritismo, que vocês vão encontrar muitos livros explicando. Esse aqui é A Lembrança de 5 Vidas. O que acontece é quando você vê um livro assim, Entre o Amor e a Morte. Quando você vê o nome morte na capa de um livro, você já não quer nem saber daquele livro, porque você foi programado a ter medo da morte. Mas não significa que aquele livro não seja um livro que vai te trazer uma informação, que vai te trazer uma luz. Principalmente se esse livro foi escrito, por exemplo, pelo Chico Xavier, que com certeza estava aqui, ó, vibrando de pelo menos de 200 para cima. Então, esse livro ele vai te trazer informações importantes e vai te trazer, vai elevar a tua vibração. Porque todo livro tem a vibração do autor. É de quem mais toca nele, no caso da pessoa, do médium. Então, o meu próximo vídeo eu vou fazer sobre como sair do luto e encontrar a paz. E reconquistar a paz. Por hoje é só. Se você gostou do meu vídeo, lembre de apertar o botãozinho do gostei, divulgar para os seus amigos e vejo vocês no próximo. Muito amor e luz para vocês.